Boa tarde. Dando sequência ao material de apoio para a disciplina Dinâmica dos Fluidos Computacional, aqui no quarto módulo do regime acadêmico emergencial, nós vamos fazer uma abordagem introdutória sobre o tema aqui, porque ele é um tanto quanto extenso e foge um pouco até aqui do escopo da ementa se a gente se estender muito, né? Então, a ideia aqui é apenas uma abordagem introdutória sobre como se faz aí a discretização temporal da equação de transporte, né? Então, essa equação nós já tratamos os termos difusivos, os termos advectivos, adicionamos o termo de pressão, né, para discutir a questão de acoplamento pressão e velocidade, e agora temos aqui o termo transiente, né? Então, com a adição da variável tempo, né, o problema de transporte ele é apenas completamente definido se, além das condições de contorno, né, que a gente já vem aplicando, como nos exemplos tratados aí, nos estudos de caso com problemas 1D, sempre duas condições, né, senão sem essas condições de contorno, o problema e a equação ela nos traz aí infinitas soluções, né? Então é isso que nos dá a unicidade aí da solução, né? Então, além das condições de contorno, agora com a variável tempo, é necessária uma condição inicial, né? Como que está a variável, qual que é o comportamento da variável sendo estudado, que no exemplo eu coloquei temperatura, em todo o domínio, no instante inicial, né? Então, o problema ele está, problema de transporte, né, de fenômenos de transporte, ele está definido se, além da equação utilizada, temos aí as condições de contorno e a condição inicial. O passo a passo ele lembra bastante o que a gente já viu, né? Essa é a hora que a lousa aqui faz um pouco de falta, mas tudo bem. Num primeiro momento, é adicionado aqui a integração ao longo do tempo, né? Então, considere-se aí um passo de tempo finito, infinitesimal, aí, ΔT, né? E nesse passo de tempo, ΔT, é adicionado aí as integrações, né? Então, além da integração espacial, que a gente já discutimos, né, como tratar essa integral aqui de volume, temos aqui destacado em vermelho a integração ao longo do tempo, né? Então, a gente sai de um tempo t e vai até um tempo t mais ΔT. Daí se torna evidente, né, a necessidade realmente de um campo inicial, porque se a gente não tem esse t aqui, a gente não consegue chegar no segundo, né? Então o problema ele avança de degrau em degrau, né? Então, fazendo aqui a adição da integral, considerando a variável tempo, né, o problema, além aqui da espacial, usando o teorema do divergente, que a gente já fez isso nos casos anteriores, né, transformando essa integral de volume em uma integral de área e invertendo aqui a ordem das integrais no primeiro termo, né, jogando aqui a temporal para dentro do parênteses, deixando a espacial para fora, nós temos aí a equação genérica aí, no regime transiente, né? Então, para a gente avançar melhor aqui na tratativa dessa equação, vamos considerar um exemplo mais simples, unidimensional, levando em conta apenas o mecanismo de transporte e de condução, tá? Então, aqui a equação do calor, regime transiente com termofonte. Aplicando a equação anteriormente apresentada, nós temos aqui então integral de volume
com a integração no tempo do termo transiente igual a integração do tempo do termo difusivo e do termo fonte. Né? Bom, como estamos aqui no exemplo unidimensional, né, então a integral de volume ela seria aí a integral da face W até a face E. Né? O balanço, né, o balanço do fluxo de calor, né, o divergente do gradiente aqui, que é o balanço térmico, aí, levando em consideração mecanismos de difusão, isso acontece apenas nas faces E e W, né, e aí como a gente já discutiu, né, com a face W, que a gente está considerando o fluxo da esquerda para a direita, então, é como a normal da face W está no sentido a 180 graus, né, do fluxo, então aí aparece o sinal de menos. Né? Aqui estamos seguindo exatamente o mesmo raciocínio aí do apresentado na aula sobre os termos difusivos. Né? Não muda nada aqui. Né? Temos unicamente aqui a adição da integral, né, do tempo. Né? E aí aqui a gente agora entende melhor porque invertemos aqui primeiro a temporal e depois a espacial do termo fonte, né? Por conta do efeito da discretização, né? A gente tem um único valor de temperatura no volume, né? Então, poxa, se a temperatura ou se a grandeza, né, que está sendo avaliada, ela não muda dentro do volume, né? A integral dessa grandeza do volume ela é constante, né? ela não muda. Né? Então, aqui do lado esquerdo aqui do sinal de Argall, né, como as propriedades aqui dentro do volume elas não mudam, né, então essa integral é exatamente o que está aqui dentro vezes o ΔV, que é exatamente aqui o que a gente tem, né, seja aqui no caso unidimensional ou mais genericamente falando, né, em todo o volume. Né, nós temos exatamente o que está entre parênteses vezes o ΔV, e o que temos entre parênteses é ρCp, a variação da temperatura com o tempo, ΔT. Né? Então, ρCp, considerando como constante, sai dessa integral, né? E a integral ΔT, dt, nada mais é do que a temperatura, né, avaliada no tempo t mais t, menos a temperatura avaliada em t, que é exatamente o que está aqui. Né? Então, com aquela inversão, né, e com a premissa, né, da discretização que impõe que as variáveis não se alteram dentro do volume, né, o efeito da própria discretização, a gente resolve o termo transiente desta forma aqui. Né? São dois pontos, né? Então aqui é uma discretização de primeira ordem, a gente pode, né, o erro está aí na segunda ordem, a gente pode usar mais pontos aí, mas aí eu deixo mais a título de curiosidade. Isso aqui também é chamado aí na literatura de backward differencing scheme. Né? Bom, então aqui do lado esquerdo do sinal de igual tá resolvido, né? A gente tem aí os dois valores de temperatura no ponto P, no instante T, e no instante T mais ΔT. Tá? E aqui nós temos, do lado direito, nós temos aqui do lado direito a discretização dos termos difusivos aqui seguindo diferenças centrais, né, que aparece aí T menos TW, isso aqui é avaliado na face E, isso aqui é avaliado na face W. Né. E aí aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais como tratar a variação desses valores nos pontos P, E e W ao longo do tempo. Né. Então aí, deixa eu usar aqui uma outra figura. Vamos lá. Então, uma coisa foi a discussão, né, da obtenção da propriedade nas faces. Né? Então, isso aqui a gente tem uma variação ao longo do espaço. Né?
Agora, como temos a variável tempo, a questão que fica é como no ponto central, no ponto P, como acontece a variação da propriedade ao longo do tempo, né? Então, como o tempo ele também é discreto, ele é discretizado, nós representamos o tempo no instante t e no instante t mais delta t, né? O que acontece entre esse ponto e esse ponto, a gente acaba modelando de alguma forma, né? Para tentar esclarecer isso um pouco mais, vamos considerar aqui